Tá bom, pode ir. Bom dia a todos. Numa segunda-feira chuvosa, nós vamos aproveitar para fazer uns esclarecimentos e a minha opinião de como se usa as embocaduras diversas que existem, começando pelo cabresto, os bridões e terminando pelo freio. Tá? Então tá, naquele sistema que nós estamos domando os cavalos, a gente já conversou, deixar bem claro, a gente usa um cabresto que tem esses nozinhos aqui. O Thiago gentilmente fez alguns aqui para quem quiser, que é importante, parece que não, mas essas puxadinhas faz a pressão exata onde a gente quer. Fez uma pressão aqui, o cavalo já cede e vai para lá. Fez uma pressão ali, fez outra aqui. Então funciona assim, é imperceptível, mas ele funciona. E geralmente uma corda mais grossa, um pouco mais pesada do que uma corda normal, tá? Aí vai pro bridão. Não está necessariamente nessa ordem, porque não existe ordem. Vai conforme a necessidade de cada cavalo. Quando eu consigo já flexionar o cavalo e terminar, eu vou pro bridão D. Eu gosto de um bridão D. Vocês podem ver, com um D bem grande, que ele pega numa área maior. Quanto maior pega a área, menos afeta o cavalo e mais ele entende. Um bridão com esse D aqui menor, vai pegar uma área pequenininha do cavalo, vai ofender. Esse aqui pega inteiro. Então quando eu coloco aqui, fala, puta que levinho, mas é que a ferramenta ajuda. Eu uso já um bridão que eu não preciso trocar no meio da doma, que é um bridão, vamos dizer assim, com uma barra mais fina, é côncava para dentro aqui, onde ela faz essa articulação aqui. Então como é que funciona na boca do cavalo? Vem aqui, Daniel, só para você ser a boca do cavalo. Você vira a tua mão aqui, põe aqui. Aqui é a barra do cavalo. Quando eu coloco, aqui é o focinho do cavalo. Quando eu peço aqui, aqui encosta na parte externa do focinho do cavalo. Aqui abre a mão um pouco, pega nas barras do cavalo. E a língua alivia, porque olha aqui, ó. Certo? Quando eu trabalhar com as duas mãos e pegar, ela funciona como quase um alicate. Então, se engana dizer, não, o bridão é suave. Não, o bridão, se não souber usar, ele pega muito mais. Um exemplo, o bocal pega uma vez só e não machuca mais o cavalo, ela fica ali acomodado. Isso aqui vem pra cá, vai pra lá, então tem que saber usar. Certo? A mesma coisa do bocal, se o cara pegar o bocal e puxar muito, também vai machucar o cavalo. Então elas têm a mesma função, a única coisa que eu acredito em relação ao outro que é a praticidade. Você vai lá, põe, de tarde você tira, é mais rápido de pôr. Se você tiver 10 cavalos para domar, ficar tirando e pôr atando o bocal, realmente demora mais. Tem que ser um cara prático, no caso ele incomoda mais, dá mais trabalho. Então o bridão é para isso. Eu uso esse bridão aqui, vamos dizer assim, conforme o cavalo, vamos colocar uma média. Os primeiros 45 dias do cavalo, eu estou mexendo com esse bridão. Mais ou menos isso. No caso da égua quarto de milha da Giovana, os primeiros 3 dias foi... Nenhum daqueles cavalos reagiu tanto quanto aquela égua. Os vídeos vocês vão ver, está na internet, vai estar na internet. Foi muito... E ela era mansa de cocheira. Mas... foi criada numa cocheira, você via ali e tal, mas quando começou a doma ela se transformou. Ficou braba, ficou não sei o que, foi feito todo o processo. Então a gente manteve a calma. Com 20 dias, isso aqui já é uma ferramenta que, não digo obsoleta, mas que ela já não precisava de tanto telegrafar. Segura aqui. Eu estou aqui, como que eu uso o bridão? Tem que ser com as duas mãos, polegar para cima, pegando aqui. Eu gosto da corda caindo por dentro do dedo, que é onde eu posso deixar correr. Se eu pegar assim, ela trava na minha mão. Olha lá, aqui ela corre. Então eu encosto essa mão aqui e a outra eu coloco. Porque o dia que eu fechar e precisar usar uma mão só num freio, se eu só trabalhar por dentro, aquele cavalo que faz isso aqui, ó. Aí ele fala, pô, o cavalo de bridão faz isso. Não, é quem usou, não usou a ferramenta. Como qualquer outro cavalo que a gente não domar do jeito certo, também vai ter problema, seja com qualquer equipamento. Então, ó, mão aqui, essa mão encosta e essa vem. Automaticamente, no futuro, quando chegar essa mão, o cavalo já está indo para lá. Ele sai durinho, sai retinho.
Não pode esquecer que a perna vem e a outra alivia a pressão. Isso já seria quando sai da doma. Mas na doma técnica, você está em cima do cavalo. Eu coloquei essa mão, puxei essa, a minha perna entra e a outra eu tiro para ele ir. Tá? Muita gente fala, fecha uma porta e abre a outra. Tá, mais ou menos isso. Eu fecho aqui, ponho aqui e abro essa perna, ele vai para lá. Eu quero que ele vá para lá, eu encosto aqui, puxo aqui, abro a perna, ponho a outra, ele vai. É uma coisa que meio que automática, que nem quando estou dirigindo um carro. Eu vou por segunda, tá em primeira. Aperto a embreagem, tiro o pé do acelerador, ponho a marcha, tiro o pé devagar da embreagem e acelero. E isso acaba ficando meio que automático. Então aqui é o automático. Sempre entra com a mão de dentro, encosta de fora, encosta a perna. Porque senão daqui a pouco, se você fizer assim, o cavalo quer ir para lá. Você encosta a perna, ele quer ir. Então ele tem que estar nesse controle. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida com relação a isso aqui? Agora é a hora de perguntar. Se já pensou, já tem a dúvida. A questão de ser mais leve, mais assim, tá bom aqui? Grosso e fino, tem alguma diferença? Assim? Como? Você comentou que você prefere esse aqui, mas o mais grosso e o mais fino. O mais grosso, ele fica um pouco mais suave para o cavalo, mas você vai ter que fazer mais força no final. E aqui você faz menos força, e ele também já automaticamente já começa a pegar. Então vamos supor, vocês viram que o puxar de baixo, eu também fiz, certo? Você puxa de baixo o quanto precisa, certo? Eu fui lá com o cabresto e o bridão fui pôr. Quase todos os cavalos ali estavam leves. Todos os cavalos estavam leves. Se ele ficar mais pesado, eu vou manter a mão, não vou dar um soco. Eu vou encostar, manter a mão até ele ceder. Na hora que eu ceder, eu solto. Ali que eu crio uma relação dele entender o que eu quero. Certo? O aprendizado dele tá não na pressão, tá no alívio. Porque se eu fizer só pressão, ele sempre vai escapando e não sabe o que é para fazer. Ou enfrenta ou escapa. Então o que eu faço? Ele põe aqui, ele enfrentou. Eu mantenho a mão aqui, não vou fazer força. A hora que ele ceder, eu tiro. O recuo é a mesma coisa. Você viu lá, como é que eu fiz os cavalos recuar? Encosto na boca dele, espero. A hora que ele der um passo, eu tiro. Aí da próxima vez que eu encostar, ele já vai. Porque o cavalo sempre vai querer sair daquele serviço, tá? Mano, eu usar uma ferramenta assim, como esse bridão ali, que é um pouco mais fino. No caso de um cavalo começar a teimar ou querer ir pra cima do bridão mais pra frente, a gente obriga daí a usar uma ferramenta um pouco mais agressiva, começar logo com o bridão um pouco mais fino. Então, se eu começar, tem que desligar o som. Se eu começar, ele perguntou o seguinte, vem cá, André, que é importante que ele fale. A pergunta dele é importante. É começar com um bridão um pouco mais fino. Se o cavalo começa a teimar em cima desse bridão mais pra frente, não obriga a usar uma ferramenta um pouco mais agressiva, talvez, do que começar com um bridão mais grosso e ir subindo sucessivamente. É, por isso que eu penso na minha visão, não sei o que vocês vão achar, que cada um tem uma visão. Eu uso um bridão com a barra intermediária. E ali eu vou dosando o que eu vou pedindo para ele. Vai chegar um momento, talvez, um cavalo que comece a pesar ou enfrentar aquela embocadura. O cavalo um pouco para frente. Aí, por alguns momentos, eu uso um bridão torcido. E assim que ele aliviar, eu já tiro, até no meio do caminho, eu já tiro e já ponho outro. Aí ele vai optar. É a mesma coisa de soltar o cavalo aqui e ver essa terra aqui, ele vai pastar ali onde tem a grama. Então ele tem capacidade de escolher o que é melhor para ele. E se a gente der a oportunidade de escolher, a gente sempre vai ser melhor para nós. Né? Vamos, por exemplo, o cavalo está enfrentando a tua mão. Se você põe um mais forte e ele vê que não tem opção, ele vai continuar enfrentando. Porque se pegou, ele fez, não fez, ele continua com aquela embocadura firme nele, ele vai enfrentando para se livrar de uma vez. Então, vamos supor, respondendo ele, mostrando o equipamento. Aqui é um bridão torcido. Certo? Aqui é um bridão torcido. Tô com um cavalo, começa a pesar, começa a enfrentar. Eu peço para parar, ele quer andar para frente. Eu peço virar, ele quer enfrentar. Se eu não resolver com aquele bridão, que antes de tudo eu vou trabalhar ele no redondel, vou amarrar ele, fazer ele andar para ele
para não ter que usar isso aqui, porque eu quero uma boca bem suave do meu cavalo. Não importa se eu vou pôr ele na rédea, se eu vou pôr ele para cavalgada, se eu vou pôr ele para qualquer coisa, se eu tiver uma boca suave e levinha, ele não vai nunca endurecer, certo? E aí eu ponho um bridão torcido. E dou uma pegada boa nele, mas a pegada que eu quero dizer não é para machucar. Eu mantenho a mão e vou esperar ele fazer aquilo que ele fez. Quando ele fizer, ele vai sentir, ele vai dar uma aliviada. Assim que eu ver que ele deu uma cedida, ele amoleceu, eu já tiro e já volto pro bridão leve. Que se eu continuar, ele vai criar resistência, vai se acostumar. É que nem aquele cara tá com um calo no pé. Começa a doer, vou insistir, daqui a pouco cria uma bolha no pé. Cria um calo, ele não sente mais. Então se eu criar um calo na boca do cavalo, aí eu vou ter que usar o que depois? Um bridão mais forte, daqui a pouco eu vou para esse que eu trouxe como exemplo. Eu não uso isso aqui. Tá até sem rédea. Uso pros cursos. Isso aqui é para pegar mesmo. Mais que isso, aqueles caras que afiam aqui, ó. Existe, né? Quem é do antigo do cavalo, eu já vi os caras usando isso aqui para cortar mesmo. Mas cada vez fica pior, porque daí depois que sarar o machucado, aí ele enfrenta mais. Porque ele acha que ele tem que enfrentar. O cavalo, às vezes, na cabeça dele... Esse é um torcido agressivo. Eu não uso esse aqui. Se você olhar pelo jeito dele, pelo pó que está a embocadura aqui, isso aqui só para mostrar. Eu não uso. Ele está aqui para vocês verem. Esse aqui, se necessário, eu uso. Pode ver que ele é uma ferramenta que tá, mas está até um pouco embolorada, porque depois de um tempo, eu acredito que muitos aqui ou já têm ou vão adquirir habilidade que nunca vão precisar usar. Muita gente, já conheci cara lá que domava o cavalo, que eu vou mostrar um equipamento diferente para vocês, vou mostrar no final. Aí, com 40 dias, conforme o cavalo, em média, Pamela, eu uso esse bridão aqui, que quase ninguém usa, se vocês perguntarem. Muita gente talvez nem conheça, nem saiba. Conhece essa embocadura? Tem um desse aqui. Então, facilita o trabalho. Isso aqui é um bridão, que o nome dele, alguém sabe dizer o nome certo? Espanhol. Esse bridão aqui dá uma facilidade no trabalho por vários motivos aqui. Vamos lá na parte técnica, como no outro. Primeiro, ele tem uma perninha para cima, onde se coloca a parte da cabeçada. Então ele já tem uma alavanca aqui. Ele já tem uma alavanca para baixo, aqui. E tem mais uma coisa que é o D aqui, ó, onde ele pega aqui. Usa a mesma pegada que o outro. Quando eu tiro o D e ponho esse, ele não estranha. É como se fosse a mesma. Ele só vai estranhar na hora que eu começar a pegar na embocadura. Segura aqui pra mim. Ó, olha o efeito dela aqui, ó. Vocês viram do outro. Olha o efeito dela aqui. Eu vou ajeitar ela aqui. Olha lá. Olha o efeito dela aqui. Ela funciona que nem o outro, mas olha a diferença. Quando eu puxo aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela enfrena o cavalo, ela reúne o cavalo. Certo? Ela reúne aqui. Isso aqui faz assim. Não traz o focinho só, traz a nuca. Certo? Eu pego aqui, eu puxo o focinho pra cá. Mas tem cavalo que abaixa o focinho e o pescoço fica assim. Aí não adianta nada. Que nem aquele cavalo que anda assim. Você vai andando e ele vai fazendo assim. Não, eu trouxe aqui, isso fez aqui. Aqui, ó. Vira tua mão ao contrário. Aí você pode sentir. Ó, peguei aqui. Só tô puxando essa parte aqui do focinho do cavalo. Agora aqui, ó. Sentiu? Vem cá, Pamela, um pouquinho. Você aqui. Ó, aqui eu trabalho a boca do cavalo, que é o focinho, não é a boca, né? A boca é onde pega, mas onde trabalha é o nariz dele, vamos dizer. Ó, você não sente nada aí, né? Agora olha aqui, ó, que aqui eu só consigo quando eu acionar aqui, ó. Então eu abaixo o pescoço do meu cavalo. Automaticamente, se eu colocar a perna nele, ele sobe
ele sobe o dorso dele e é a forma de você reunir o cavalo. Aí quando você entra para um giro, ele senta em cima da garupa. Você para, ele entra embaixo. Você galopa, ele galopa reunido. Você sai num galope, ele sai coletadinho, certo? Entendeu a diferença? Esses bracinhos aqui que ele segura. Exato. Então, aqui os bracinhos são regulagens. Eu tanto posso pôr nesse primeiro de cá, certo? É que aqui a gente já... Olha aqui, ó. Eu posso regular daqui mesmo. Eu tanto posso pôr ele no meio, aqui em cima, certo? Que pega menos. Como eu posso pôr lá embaixo, que é o ideal quando você começar a trabalhar, aqui embaixo. Certo? E fica assim. Entendeu? Então tá. Aqui nós estamos falando desse outro bridão, que a gente já está nessa fase. E geralmente eu tiro esse bridão e vou direto pro freio. Certo? Mas, conforme o cavalo, às vezes eu posso usar alguma coisa. Aí uma coisa que a gente não conversou é o seguinte. Quando eu tiro o cabresto do cavalo, dou aquela flexionada lá que nós fizemos. E vamos supor que um cavalo de vocês começa, quando eu ponho o bridão D, ele começa a virar o beiço para fora e querer morder a embocadura. Se ele aprender a fazer isso, só Deus mesmo que vai resolver. Então, antes de chegar lá, eu tiro o bridão na hora e ponho um bridão agulha. Por que o bridão agulha? Vamos chamar outra aqui, Vitória. Por que eu chamo cada um? Porque isso aí vai todo mundo percebendo. Vira a tua mão assim de novo. Tá pra vendo lá? Aqui, já vou mostrar para todos aqui, ó. Olha o que acontece aqui, pessoal. Aonde que o cavalo vai pegar o beiço para pegar a embocadura? Se tá aqui, ó. Isso aqui tá colado lá, atrás da boca dele. Certo? Fecha um pouquinho aqui, ó. Ele não consegue pegar. Fica livre a boca dele. Certo? Fica livre. Agora eu vou mostrar para eles aqui. Olha aqui, ó. Aqui tá o focinho do cavalo. Os outros embocaduras, a argola fica na frente aqui. Se ele tentar pegar, aqui, ó. Aqui tá a rédea. Tá para trás. Ele fica livre, que ele não arruma confusão aqui, ele não pega. Porque depois que o cavalo tem aquela mania de ficar mordendo, olha, não tem jeito. Não tem jeito, porque ele é um vício que ele pega. Então o bridão agulha. Voltando. Alguma pergunta, alguma questionamento? Porque é o seguinte, é bacana dizer, se alguém falar, não, mas eu já ouvi falar que um cara usa para tal coisa. Já ouvi falar para outra coisa. É importante falar. Porque eu acho que ninguém é engessado, ninguém sabe tudo. E se alguém chegar para vocês e falar, eu sei tudo de cavalo, sai de perto que aí é perigoso. Fala. E aí vai a cabeceira ou só o bridão na boca? Não, vai a cabeçada e a rédea aqui normal. É que eu não só vou usar se acontecer isso. Por isso que eu deixo ele guardadinho ali. Né? Não, pode usar. Ele tem um pouco, se você comparar ele com o bridão D, tem menos recurso. Eu tomei com um desse daí, né, que eu tinha em casa, na verdade. Tudo bem. A única coisa no começo de um cavalo que você está domando, vamos falar aqui com quem eu tenho certeza que ele pensa na mesma coisa que eu. Qual o perigo? Se você põe num cavalo e uma hora você está andando com ele, ele dá uma negada e isso aqui entrar para dentro da boca dele, você vai ter um problema sério. Porque aí ele vai apertar, a intenção dele é apertar para quebrar, para se desfazer, não é abrir para tirar. Então o bridão agulha para um cavalo que já está acostumado e tem que estar bem colado lá no fundo. Você não pode aliviar a mão. Você não pode aliviar a mão para ele descer, porque se você pegar ele, torcer e entrar, você arrumou uma confusão. Aí, complicado. Então o bridão D, se vocês analisarem, ele tem um recurso muito maior. Aí é o seguinte, a gente não gosta de dar exemplos, mas assim, se você pega vídeo dos potros do futuro, de rédeas, potro futuro do Workhorse, até do tambor, dos cavalos inéditos, cara, você tem que ficar aqui também. Fica aqui. Você veja só
Não é fácil, viu? Ser adestrador de bicho é assim. Eles tudo acham que são cavalo. Ó, ele tem ele é igual, ó. Ele não muda nada. A única coisa que ao invés de fazer isso aqui, ele acaba aqui. Pra quê? Para o cavalo não pegar aqui. Certo? Então esse vai dar um mais recurso, porque ele vai pegar em toda a área do cavalo aqui assim, e o cara vai trabalhar aqui. Então, quando você olhar nas provas de workout horse ou heads, que o cara vai espinar, eles usam a mão aqui. Usam a mão aqui, e aquela área toda pega aqui, facilita o movimento. Claro, se ele puxar demais, o cavalo vai torcer, vai rodar a garupa. Põe aqui, põe perna e o cavalo entra. Então, não digo 100%, mas acho que 99,999 usam um bridão D nas provas de competição de heads, workout horse, tambor, baliza dos cavalos novos, né? Certo? Então eles usam, assim, que a gente não inventa nada, a gente sempre tem que ir em cima do que já fazem, do que já deu certo, porque, vamos falar assim, alguém tem ideia de quanto tempo existe a equitação? Que todo mundo fala equitação moderna, mas você pode pegar tudo que existe de moderno, eu provo para vocês que já foram usados. Assim como ele é um formado em hipologia, já estudou, já foi fora, já viu em vários países, eu tive essa oportunidade também. Então digo para vocês, historicamente, o segundo livro mais antigo do mundo, o primeiro é a Bíblia, que a gente tem que agradecer a Deus por ela, certo? Cada um tem sua religião, mas a Bíblia é para todos, certo? O primeiro livro é a Bíblia. O segundo livro mais antigo do mundo, que se tem historicamente, é um livro sobre cavalos, que mostrava como eles faziam para conseguir pegar os cavalos, certo? Como eles preparavam os cavalos, primeiramente como comida, era fonte de alimento, e depois foi fonte de guerra. E eles dominavam os outros povos, porque antigamente um precisava dominar o outro. Quem não era dominado era o dominante. E assim é até hoje, infelizmente, né? E então o que era? O cavalo já foi, vamos dizer assim, vamos falar como eles chamavam, de equipamento, em outras palavras, foi o objeto de desejo em todos os povos, e foi uma das coisas mais caras do mundo. Era mais importante ter um cavalo do que ter uma casa. Era mais importante ter um cavalo do que ter um status. Porque o cavalo que trazia isso, certo? Então o cavalo tinha isso. Então o livro, esse livro foi escrito por Gengis Khan, que é considerado o maior cavaleiro do mundo. E tudo que a gente está falando aqui, na verdade eles usavam. Com qualidades inferiores, devido à tecnologia, com algumas circunstâncias diferentes, voltados para alguma coisa, mas a equitação moderna nada mais é que um pequeno aperfeiçoamento do que já se fazia há muito tempo, né? Tem provas e competições hoje que elas são espelhadas no ataque de assalto, assim. Tinha uma tribo e eles falaram assim, nós vamos lá atacar aquela tribo. Então eles ficavam a 160 quilômetros delas, que são acho que 70 milhas, né? 75 milhas, não lembro direito agora, posso estar enganado, mas correto são 160 quilômetros de distância daquele ponto, que era a distância que eles conseguiam percorrer em média de 6 a 8 horas com os cavalos, atacar e voltar. Então eles faziam esse ângulo de ataque, de assalto que se chama, né? E atacavam uma cidade, uma aldeia e voltavam. E hoje tem as provas de endurance, de enduro, que elas têm essa quilometragem de 160 quilômetros, voltado nisso, certo? E assim por diante. O porquê de fazer aquela prova do boi? Porque antes não existia, cavalo era a única situação de ir lá separar um boi do pasto. Hoje em dia tem altas tecnologias, tem aquelas mangueiras móveis que você chega lá e captura o bezerro, e do lado da mãe ele entra lá dentro, cura, abre e ele sai, certo? O cara vai com uma caminhonete ou com um triciclo, quadriciclo, vai ali, o boizinho está lá, ele fecha ele, já tem um negócio que faz ele deitar, ele deita,
cura, abre e fecha. Mas é algumas fazendas em alguns lugares. Então, lá em Goiás, no Mato Grosso, tem algumas que eu já visitei que tem. Mas e as outras? Era na unha. Até hoje, na moda velha. Laçar, pegar, então, nada é luxo. É tudo que veio do manejo. Então, tudo que eu estou mostrando para vocês aqui é o que já acontece, já existe há muito tempo. Não é invenção minha, nem de ninguém, nem de ninguém vivo que vocês conheçam. Então, sempre o bridão agulha, se alguém for usar, assim, voltado para cima. Mas a própria curvatura do bridão te obriga a usar ele assim, né? Não, mas se você inverter, ó, Funciona. você está usando para baixo, isso aqui fica sem sentido. Então, é aqui, ó. Mas Tá? se a gente para pra ver, tem um lado que você vê que é menos anatômico. Funciona, tá lá, mas sempre tem um lado que encaixa melhor, né? Não, se você olhar, ele vai funcionar igual aqui. Sabe como é que você faz? Se um bridão for bom, você vê o peso dele aqui, ó. Você abre a mão, ó, você já sente aqui. Às vezes uma fabricação, que eu já vi muito em bocadura, que ele tem um lado que é mais aqui, isso aqui não é tão reto, isso aqui é reto. Em bocadura que isso aqui for reto, na minha visão não é de boa qualidade.